Olá a todos, meu nome é André Afonso Tavares, sou mestre e doutorando em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. O trabalho que eu submeti a este Congresso Brasileiro de Direito Administrativo chama-se Avaliação de Políticas Públicas no Contexto do Federalismo Cooperativo. Antes de iniciar propriamente a discussão da problemática desse artigo, gostaria de fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que o federalismo cooperativo ele não implica, dentre os países que o adotam, uma única formatação, dadas diferentes engrenagens que podem ser conjugadas de acordo com cada realidade. E essas diferentes combinações dessas engrenagens do federalismo irão implicar, por certo, diferentes efeitos no âmbito das políticas públicas, os quais devem ser considerados durante o processo avaliativo. Por falar em avaliação de políticas públicas, essa temática vem crescendo no âmbito da literatura, já no âmbito normativo já é mais recente, sendo que no plano constitucional nós tivemos apenas mais recente, a partir das emendas constitucionais 108 e 109, a inclusão da necessidade e do dever de... O objetivo geral, então, é analisar, a partir do federalismo cooperativo brasileiro, quais são os principais obstáculos à avaliação de políticas públicas descentralizadas, para, uma vez mapeados os desafios, avançar no âmbito de uma melhor articulação entre os entes para futuras avaliações de políticas públicas. O artigo aqui, vou fazer algumas considerações, dado a questão do tempo. Primeiro, eu busquei discutir a própria divisão, a repartição de competências dada pela Constituição Brasileira de 88. Então, deve-se conjugar esses elementos de competência para verificar se a falha foi no processo decisório ou se foi no processo de implementação, ou em ambos, para assim poder apurar e melhorar o planejamento da própria política pública como um todo. O processo de avaliação de políticas públicas, que é um dos tópicos também trabalhado neste artigo, eu busquei trabalhar desde a discussão do que é políticas públicas para o direito, a partir de autores como a Maria Dalari Buch e também Bittencourt e Heck. A literatura também traz alguns critérios que podem ser utilizados no processo avaliativo, seja pela efetividade, avaliar pela eficiência, pela eficácia, necessidade, proporcionalidade, transparência e também acessibilidade. Mais propriamente do trabalho do artigo, a contribuição vem por meio da análise de uma fiscalização feita pelo Tribunal de Contas da União, em que buscou avaliar a política pública de educação, do Plano Nacional de Educação 2014-2024, quanto ao cumprimento da meta 1, de responsabilidade, de todos os entes da federação. As principais conclusões desse artigo, a partir dessas considerações teóricas e também da análise do processo de fiscalização pelo Tribunal de Contas, demonstrou que no processo de avaliação de políticas públicas devem ser considerados critérios que levem em conta os efeitos do federalismo para as políticas públicas. Assim, é preciso que sejam considerados na avaliação de políticas públicas a identificação das competências legislativas, ou seja, quem decide, as competências administrativas, então quem vai ser responsável pela execução e em que medida, também a análise da distribuição das responsabilidades deve ser feita de acordo com o binômio necessidade e capacidade institucional. Também as desigualdades regionais, porque cada ente, de acordo com a realidade social, geográfica, de onde está inserido, vai ter dificuldades diferentes. Deve ser verificada também a questão do financiamento, com a análise da capacidade fiscal dos entes envolvidos para a assunção daquelas responsabilidades. Deve ser considerado as particularidades locais da participação dos governos subnacionais em conjunto com a sociedade, o grau de cooperação informacional a partir da interoperabilidade dos sistemas de informação para o controle institucional e social das metas traçadas, aqui a questão das bases de dados que eu comentei antes, e o grau de transparência acerca da metodologia e do monitoramento dos indicadores definidos de forma tempestiva. Aqui, em resumo, então, o presente estudo indicou que o processo de avaliação de políticas públicas exige um olhar setorial, na medida que cada política pública possui delineamentos específicos, sendo certo que o caso da educação, que foi mais tratado aqui, terá nuances distintas quando comparado, por exemplo, ao caso da saúde,
as quais poderão variar desde o nível de regulação, dos atores envolvidos, o processo de execução, níveis de discricionariedade do processo decisório, autonomia dos entes e condições de financiamento. Eram essas as considerações do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.